Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, traz a história da Alcione, que é aquele espírito que já passou daquele tempo que estava na roda de Sansara e tinha que voltar por aqui e voltar, assim como muitos de nós estamos ainda. Ela já estava ali vivendo no sistema de Sírios, onde há 3 sóis, e ela só voltou, ela só está aqui novamente nessa edição, nessa época em que está sendo escrito esse livro, para estar trazendo suporte para o núcleo ali de familiares dela, e especialmente para o amor da vida dela, que é o Pólocos, que apareceu ali no início, no primeiro capítulo, e nós vimos que foi ele que pediu que ela viesse. E ela então pediu autorização especial a Jesus Cristo, e o Emmanuel explica que ela desceu então da luz para as trevas, por amor, para estar então tentando ajudá-lo a superar as fraquezas dele, para evoluir, para que assim os dois possam chegar no mesmo patamar, para estar juntos, na mesma vibração, para estar juntos, já que eles são almas afins, e é esse o desejo deles. Nós vimos no início então que ele pediu para vir como padre. Nós já vimos que ele apareceu aqui na segunda parte do livro, foi exatamente o primeiro capítulo, intitulado Padre Carlos. Nós vimos então que ele é o Pólocos, o nosso Pólocos ali do início do livro. E nesse quarto capítulo, nós estamos agora, da segunda parte do livro também, que é intitulado Reencontro, nós vimos que começou exatamente com a volta dele ali para Paris, sem batina. Ele que nós vimos nas páginas anteriores, ficou em Ávila, ali na Espanha, quando o padre Damiano resolveu afastar a Alcione de lá, exatamente porque ele queria, de toda forma, deixar o celibato, deixar a carreira de padre, deixar a batina, para poder estar, então, vivendo o amor que ele sente por ela e que ele sabe que é recíproco, que assim que os dois se viram, eles se reconheceram como almas afins que são. Porém, ela, apesar de estar exatamente como ele, sob o chá do esquecimento, sob o véu do esquecimento, ela entende ali, talvez inconscientemente, que não foi isso que ela veio fazer. Porque quando ela pediu autorização, foi dito a ela: olha, você vai enfrentar as mesmas provas que ele, vai ser tão difícil quanto ele, né? Porque você já está ali mais avançada, que você vai poder lembrar, ter essa lembrança, você vai estar esquecida também. O representante de Jesus Cristo disse a ela: muitos já foram com essa intenção de ajudar e acabaram não ajudando e ainda complicando a própria situação. Porém, ela apostou na firmeza dela, e é isso que ela está mostrando aqui. Então nós vimos que o padre Carlos, volta ali então para Paris, e ele chega na casa da Alcione quando ela não está, que a gente sabe que ela trabalha ali na casa do Cirilo e da Susana como governanta e educadora da filha deles, da Beatriz, ali na Cité. E aí então ele conversa com a Madalena, a mãe da Alcione, e diz a ela que ele está disposto a desposar a filha dela, que ele a leva de volta ali para Ávila, que ele vai dar uma chácara para ela morar, e ela diz que esse é o grande sonho dela, porém ela não pode intervir na decisão da Alcione, que ela tem como uma pessoa que sabe o que está fazendo, que é uma pessoa que realmente dá o exemplo para ela. Ela, como mãe, entendeu isso. Então, ela disse que não vai forçar as ideias dela, apesar de ser isso que ela queria. Então, ele estava ali dizendo para a dona Madalena, para Madalena, a mãe da Alcione, o quanto ele queria que isso acontecesse. E ele dizia que ele tinha certeza que isso era o melhor para ambos. E aí foi nesse momento que a Alcione voltou para casa. E aí terminou o vídeo anterior terminou dessa forma. Mal começaram a brilhar no céu os primeiros astros, a filha de Cirilo voltou de sua faina diária. A surpresa foi demasiado chocante para a alma sensível dela. Cumprimentou o rapaz muito pálida, na atitude de íntima e penosa expectativa.
Naquela hora, o pupilo de Damiano, entestando com a sua superioridade moral, sentia-se acovardado para as explicações indispensáveis, ou seja, aquela superioridade moral dela que ele já, só de vê-la, ele já viu, nossa, ela vai ser redutível, ela realmente sabe o que ela está fazendo. Aí ele se sentiu até um pouco acovardado para dar as explicações necessárias. A princípio, a moça julgou que ele tivesse vindo a Paris não só no intuito de visitar o sepulcro do tio, ou apenas no intuito de visitar o sepulcro do tio querido, que é o padre Damiano, prestando-lhe a derradeira homenagem e valendo-se de alguma autorização especial para levar a efeito tão longa excursão, sem a batina comum. Mas em breves minutos, Carlos, não sem enleio, porque a gente lembra que ele está ali meio envergonhado, porque ele entestou então ali chegou de frente, viu a superioridade moral dela, ele notificava ali a verdade. Estupefata, Alcione indagou. Foi dessa forma que terminou então o vídeo anterior. Agora eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar para que a minha leitura seja fluida, de fácil compreensão e que os meus comentários sejam pertinentes. E eu peço também a Jesus Cristo que abençoe você que está acompanhando, para que você possa, como o Emmanuel aconselhou, sentir esse livro, para que ele possa servir de bálsamo para qualquer coisa que você esteja atravessando agora, que não esteja sendo muito agradável, pois eu acredito que os livros de Chico Xavier são como se fossem manuais de instrução para a nossa travessia aqui entre luz e sombras. Nós que estamos esquecidos que somos seres infinitos divinos e que tudo aquilo que a gente fizer para o outro volta para a gente. Nós estamos sob o princípio da causa e efeito, aquela coisa da ação e reação. E aqui nesse livro a gente vê tão claro como é que isso acontece na realidade. O Emmanuel disse também que esse livro não é uma obra de ficção vazia, não é alguma coisa que foi inventada, é a realidade que está sendo contada, quem sabe para não nos testar, para ver se nós já somos sábios. A gente aprende com o erro alheio, a gente vê um indo na frente, caindo no buraco, a gente desvia, ou às vezes a gente ainda é inteligente, mas a gente precisa cair para entender, mas assim que a gente sai, a gente fala, não, no próximo eu não caio, ou então a gente ainda está meio adormecido e nem caindo, nem vendo o outro cair, a gente consegue entender ainda. Mas o interessante disso tudo é que não importa em que estágio nós estejamos, ninguém fica para trás. Não existe essa de salvo e não salvo. Todos nós somos salvos porque todos nós temos a centelha divina em nós, que é quem nos guia. Se é Deus fazendo uma experiência humana, como é que Ele próprio poderia se condenar eternamente? Então, Deus nos deu livre-arbítrio, e eu vi ali no livro do Neil Walsh, que eu fiz também a série completa, Conversando com Deus, ele dizendo que não se importa de quanto tempo a gente leva, porque Ele sabe que no final todos voltam para Ele. Então, nós podemos flertar com a sombra o tempo que a gente quiser, mas quanto mais rápido a gente entender isso, melhor, porque quanto mais a gente flerta com a sombra, mais a gente tem que aprender com o professorador. E assim que a gente entende isso, a gente começa a aprender e evoluir com as lições do professor Amor. Então, gente, vamos continuar pedindo a Jesus Cristo que abençoe vocês que estão assistindo e agradecendo muito a Chico Xavier e Emmanuel. E aí, então, ela, estupefata, perguntou: como pudeste cometer semelhante desvario? O rapaz, algo confuso, tentava esclarecer. Supus que seria melhor assim. Era impossível continuar. O coração inquieto, desde que vieste, nunca me permiti reaver a paz interior. Pedi a Deus me inspirasse a melhor solução. Supliquei ardentemente do céu um recurso, até que o propósito de renunciar ao compromisso eclesiástico de todo me empolgou. E aí ele tenta dar uma resumida aqui para ver se ela entende que ele está coberto de razão. Porque ele pediu ajuda, ele pediu para ser inspirado para a melhor solução, porque ele não encontrava paz interior. E aí então veio para ele: olha, renuncie o seu compromisso.
mas ele não entendeu o que é compromisso. E quando a gente tem um compromisso, a gente se comprometeu a fazer alguma coisa. E eu acredito que quando é como diz Saint-Exupéry ali no livro O Pequeno Príncipe, quando a gente conquista uma pessoa, nós estamos responsáveis por essa pessoa. Quando a gente tem um compromisso, a gente é responsável por esse compromisso. Por exemplo, uma pessoa me diz, vamos, sei lá, você pode vir me ajudar ou fazer um passeio comigo amanhã? Eu digo, sim, posso sim. Aí na hora H eu decido, não vou não. E aí deixo a pessoa ali no vácuo, ali esperando, ou então na última hora ela vai ficar no mínimo decepcionada. Então eu acho que compromissos são para serem cumpridos, não para agradar a Deus, mas para nós mesmos. Para nós mesmos. É aquela coisa da gente estar em dia com a nossa própria consciência. No íntimo, a filha de Cirilo estava profundamente comovida com aquela espontânea confissão de fraqueza, mas, certa de que o dever espiritual deve ser cumprido até o fim, alcançou energias para observar. Pediste, mas não oraste. Como te sentiste forte para esquecer as obrigações assumidas sem considerar a questão do proveito próprio? Será isso a renúncia cristã? Não creio. Declaras que imploraste uma inspiração do céu e resolveste o problema distanciando-te do compromisso. Mas eu não posso admitir, em nenhuma hipótese, que Deus nos dispense dos seus trabalhos. Não é que por vezes ouvimos o apelo da natureza inferior e nós é que por vezes ouvimos o apelo da natureza inferior e abandonamos o serviço divino em prejuízo de nós mesmos. Porque cada vez que a gente esquece a nossa obrigação, quando nós mesmos, por livre-arbítrio, assumimos um compromisso, aí nós estamos fazendo contra nós mesmos, não é contra a pessoa com quem a gente faltou ao compromisso. E nesse caso aqui, mais ainda, ele está faltando, ela diz, será que o céu te mandou realmente a resolução do problema, distanciando-se do compromisso? Nenhuma hipótese que Deus nos dispense dos seus trabalhos, ou seja, Deus nos oferece a oportunidade de estar revendo aquilo que a gente fez, que foi como Ele próprio pediu para vir novamente como sacerdote, ainda pediu para que ela viesse para ajudá-lo, ela pediu autorização especial e conseguiu, e agora Ele simplesmente, eu não vou suportar, eu não consigo fazer essa travessia como sacerdote e renunciar a uma vida conjugal com ela, então eu vou esquecer o compromisso. Será que Deus iria então nos dispensar desses trabalhos assim, simplesmente passando a mão na cabeça, se a gente está aqui exatamente para crescer e para evoluir? Acredito que não, e é isso que ela está nos explicando aqui. E ele continua, não desconheço, Alcione, que minha atitude inesperada desagradaria muito ao teu bondoso coração. Entretanto, o que aconteceu é humano e peço e perdoes pelo muito que te desejo. Esquece essa falta, dize-me que compreendes e serei feliz. Ou seja, eu estou humano mesmo, eu sou humano, ninguém pode esperar tanto de mim. Tá certo que eu vim para crescer espiritualmente, para fazer a minha reforma íntima, mas agora o desejo da carne está falando mais alto, eu vou esquecer isso de novo. Nós encontramos ele ali como Ciro, filho do escravo Tenório, no livro 50 anos depois. Eu deixo esse livro aqui também, se você quiser ver, para entender. E nós vimos que antes disso ele teve também até suicídio ali no currículo dele, então a gente vê que ele realmente ainda, a ficha não caiu para ele, ainda que ele esteja com ela ali do lado, tentando ajudá-lo, o mesmo que o padre Damiano estava fazendo até agora, ele ainda não está conseguindo ver exatamente onde é que ele está novamente caindo no mesmo buraco. A nobre criatura, pelo tom carinhoso com que Flanagan falava, compreendeu que ele desejava reatar os antigos laços afetivos. Experimentou sincero desejo de lhe tomar as mãos ternamente, confessando os seus anseios e saudades. Ele agora estava livre.
Observando-o naquela atitude amorosa, recordou as jovens da idade dela que se apresentavam a cada passo em Paris, exibindo os seus eleitos. Muitas vezes, quando acompanhava Susana a certas festividades públicas, vinha-lhe à mente Clenaghan, ao contemplar os pares venturosos que perambulavam nas praças públicas e jardins, e sentia então frio no coração. A própria Beatriz, aos 15 anos, começava a receber as visitas afetuosas do noivo. A filha de Madalena fitou o rapaz demoradamente e teve ímpetos de ceder ao primeiro impulso, mas a consciência lhe dizia que resistisse, que era indispensável atender a Deus acima de qualquer contingências mundanas e que ainda não havia cumprido todos os deveres para que pudesse pensar na sua felicidade pessoal. E aqui ela vencendo mais uma tentação. É como, por exemplo, se tem uma pessoa que resolveu que vai fazer um regime e aí de repente ela vai ali encontrar com alguém, vai tomar um café e é colocado aquele delicioso bolo de chocolate na frente, aí ela diz, não, mas hoje eu tinha dito que eu não ia comer, e aí ela é tentada por aquele pedaço de bolo de chocolate, e aí ela sucumbe a não, eu vou esquecer hoje, num dia só não vai fazer diferença, eu vou comer. E isso pode comprometer talvez a finalização do resultado do que ela está querendo. E é a mesma coisa aqui. A Madalena, a Alcione, então, vendo ali todas as meninas da idade dela, namorando, ela sentiu o coração triste, frio, mas ela entendeu que se ela sucumbisse a esse desejo agora, talvez ela colocasse ainda mais para diante o objetivo dela, que é exatamente de estar vivendo com ele, que eles são almas afim. Ela não o ajudaria a estar entendendo e crescendo. Muito sensibilizada pela atitude humilde e penitencial do bem-amado, retrucou: não me suponhas capaz de condenar-te por coisa alguma desta vida. Apenas lamento o que sucedeu, porque é razoável, te desejo no caminho da felicidade a Jesus até o fim. Sinceramente embaraçado, o ex-eclesiástico não sabia como reatar a explanação dos seus projetos. A senhora Villamil, no entanto, acudiu a socorrê-lo, advertindo: Carlos, minha filha, faculta-nos o ensejo de regressarmos à Espanha. Sim, prosseguiu o rapaz, agora estou liberto e apto para reorganizar a vida, mas nada quero fazer sem te ouvir. Desde que nos vimos, compreendi que Deus não me poderia destinar outro coração feminino além do teu. Tomo, portanto, tua mãe como testemunha da minha afeição pura e devo dizer que vim a Paris só para buscar-te. Estou certo de que acreditas no meu devotamento e de que nos uniremos para sempre, eternamente felizes, sob as bênçãos de Deus. A jovem contemplou-o ofegante e, como se sentisse em hora das mais difíceis de toda a vida, implorou a inspiração de Jesus e silabou: é impossível. Ele então ali apertando o cerco, ele então dificultando muito para ela, mas nessa hora o que ela faz? Ela apela. A hora que ela vê que está ficando difícil, que ela vai largar, que sozinha ela não consegue, ela pede o quê? Inspiração do nosso Mestre, Jesus Cristo. Porque não foi ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é através de mim que a gente chega de volta. Então, se a gente quiser, naqueles momentos difíceis, conseguir tomar a decisão que vai ser a mais acertada, apesar de não ser a mais fácil no momento, a gente está ali na frente de um bolo de chocolate, a gente quer tanto comer, mas a gente decidiu que nós vamos, nesse dia a gente vai fazer, a gente vai fazer um regime, porque a gente mesmo decidiu. E nessa hora, para ter força, a gente tem que, para não sucumbir, então nós pedimos a inspiração de Jesus Cristo. E foi isso que ela fez e respondeu: é impossível. Clenaghan empalidecera, adivinhava nos olhos da escolhida que a sentença não lhe provinha do coração.
Ou seja, que ela estava fazendo das tripas coração para se manter ali naquilo que ela sabia que é a razão, colocando a razão acima da emoção. Por que, indagou exaltado, o que poderá impedir nossa aventura na terra? Seria assim tão detestável? Desde que te ausentaste, tenho vivido como louco. A saudade e a inquietação começaram a nevar-me os cabelos. Voltemos a Castela, Alcione. Levaremos tua mãezinha para dar-lhe uma vida tranquila e feliz. E ele, não facilitando em nada, continuou apertando o cerco. Tais palavras ecoavam nos ouvidos da jovem como doce harmonia de uma felicidade inatingível. Contemplou a genitora que parecia aguardar sua decisão ansiosamente, mas recordou também o palacete da Cité, onde seu pai não era menos doente da alma, arrostando absconsos pesares. Lembrou as reuniões evangélicas em que Cirilo da Vempó ouvia as lições de Jesus e as explicações dela como se estivesse a receber suaves mensagens do céu. Considerou as transformações de Susana, a mudança de Beatriz, o enternecido carinho do velho Jaque. Seu coração estava sufocado. Fitou o escolhido longamente e esclareceu em voz pausada. Então aqui a gente vê que eles não sabem, mas ela tem um outro compromisso, ela está dividida, ela sabe, nem a Madalena nem ele sabem, mas ela tem ali também o compromisso com o pai dela, que também está tão doente e está ali doente da alma e está se curando através dela, do que ela está fazendo, a própria Susana e a Beatriz. Então, para ela pensar só na mãe dela agora, porque a gente podia pensar, poxa, ela devia, talvez ela tivesse um desconto nisso, porque aceitando e voltando para a Espanha com ele, ela vai estar ajudando muito a minimizar os sofrimentos da própria mãe, que já disse que ali em Paris ela só teve dor e sofrimento, que o sonho dela seria voltar para Ávila. Porém, ela mostra aqui que o coração dela está realmente, ela tem também a obrigação ali na casa do pai dela, na Cité. Não posso, Carlos. A felicidade tem base no dever cumprido. Ainda não terminei minha tarefa de filha. Como queres que assuma novas obrigações? Isto ela o dizia desfeita em lágrimas. O pupilo de Damiano, todavia, longe de conhecer todas as angústias e sacrifícios daquela alma heróica, tomou suas palavras alusivas ao dever cumprido como acusatórias da sua renúncia eclesiástica e objurgou. Queres dizer que ainda não concluí minhas tarefas sacerdotais e desejo assaltar novo plano de obrigações? Acabrunhada por se ver incompreendida, Alcione reviu mentalmente a figura do padre Damiano, relembrou sua fraqueza, que chegava a ser quase áspera, ou sua franqueza, que chegava a ser quase áspera, e certificou-se de que necessitava de muita energia para defender-se dignamente naquele lance. Recobrando a serenidade íntima em virtude da poderosa confiança em Cristo, explicou-se com bondade sincera. Ou seja, ela balança, ela está ali no meio de um tsunami, de um terremoto mesmo, mas ela recobra a serenidade íntima em virtude da poderosa confiança em Cristo. E aí ela disse: que não terminaste o serviço começado é inegável, mas semelhante circunstância, Carlos, já entrou no domínio da minha compreensão. Somos agora como duas criaturas às quais se reservou uma herança de ventura imortal, sob a condição de executarem determinadas tarefas. Infelizmente, não pudeste chegar à conclusão da tua. Olha ela trazendo claro para ele aqui, como preto no branco. Somos agora como duas criaturas a quais se reservou uma herança de ventura,
sob a condição de executarem determinadas tarefas, mas não é aquela história de você tem que sofrer ali por nada, sofre por Deus, porque Deus quer que você sofra e depois você vai ter a sua herança de ventura. Não, é como no exemplo de Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão. Eu fiz o livro, a série completa, eu deixo aqui para vocês se quiser ver. Todo mundo conhece a história de Paulo de Tarso, como ele era aquele perseguidor implacável dos cristãos, ele mandava apedrejar mesmo e presidia a cerimônia, segurando a túnica daquele que ia jogar a pedra e mandava jogar devagar para que durasse bastante tempo. Assim que a ficha caiu para ele, Jesus Cristo veio, encontrou e ele entendeu o que quer. Não sou mais eu que vive, é Jesus Cristo que vive, é Deus que vive através de mim. Então Jesus Cristo não pegou na mão dele, passou a mão na cabeça dele, falou: vem comigo, então você entendeu, tudo bem, meu sangue já lavou isso que você cometeu contra você mesmo, agindo contra o seu semelhante. Não, ele foi, vai então, vai agora e sorve a taça de fel que você serviu. Então é por isso que eles têm que passar a executarem determinadas tarefas antes de receber a herança de ventura, e não porque Deus quer ver ninguém sofrendo. Eu acho, porque foi dessa forma que eu entendi no que foi me ensinado na minha religião, que eu acho super interessante nesses livros de Chico Xavier deixar isso absolutamente claro, pelo menos é essa a minha forma de entender. Infelizmente, não pudeste chegar à conclusão da tua. Toda vez que fugimos ao desígnio sagrado de Deus, erramos no labirinto da indecisão e da amargura. Não te doerá o coração a arrebatar-me aos deveres que o Pai me destinou? Consideras então o amor como coisa tão frágil que se despedace no momento apenas porque não nos foi dada a satisfação passageira de um capricho sentimental? Onde colocas a divina união das almas? Nossa concepção deve ir muito além da alucinada impressão dos sentidos. Ou seja, ela reforçando ainda que se ele considera realmente que ela seja essa pessoa tão importante para ele, que eles tenham essa união de almas tão grande, então ele não pode entender que isso vai continuar no além, que ele pode, que agora só está precisando que ele dê um exemplo de renúncia para poder elevar a vibração dele, elevar a alma dele na mesma vibração que a dela e assim poderem aí sim viver esse sentimento. O sobrinho de Damiano e a enferma ouviam-na profundamente admirados. Alcione fizera-se de uma palidez transfiguradora, parecendo aurir as palavras em fonte estranha à esfera material. Ou seja, quando nós estamos ali firmes na poderosa confiança em Cristo, Ele nos intui, nós somos guiados, a gente até na hora que a gente vai falar, argumentar com aquele outro que está puxando a gente também para vir com ele para o precipício, nós somos inspirados e é isso que eles notaram ali. Ouvindo tantas alusões a compromissos, o ex-padre supôs que suas obrigações espirituais não ultrapassavam o acanhado círculo familiar do burgo de São Marcelo e objetou humildemente: curvo-me às tuas exortações, mas podes crer que não abandonei a batina tão só pela inquietude dos desejos humanos. É verdade que sou um homem carregado de fraqueza, mas também tenho um coração. Se é inegável que encareço ardentemente a tua companhia, não é menos certo que te desejo tomar sob os meus cuidados afetuosos. Que te prenderá em Paris se te vejo sobrecarregada de trabalhos mortificantes? De um lado vejo Dona Madalena presa a um leito de dor, de ti segregada durante o dia e, ao demais, carecida de outros ares do outro lado. O nosso hobby, ou de outro lado, o nosso hobby necessitando educação. Entre os dois, tu abatida e inquieta para dar conta exata dos teus encargos. Não será mais justo atenderes aos meus apelos? Tua genitora confundiria aos teus constantes e diretos cuidados,
e Rob tomaria o lugar de primeiro filho em nosso lar. É impossível que Jesus nos negue a bênção a propósitos tão elevados. Sairias então do labirinto de vicissitudes e responsabilidades de governanta. Não precisarias pensar nas viagens diárias a se ter nos dias de chuva, nem te atribularias em casa alheia por tua mãe distante, quando a tempestade se forma no céu. Se puderes, esquece o meu passado de sacerdote e pensa, ao invés, que, com tua inspiração permanente, alcançarei novas forças para ser um homem digno nas lutas da vida. Esquece o mal que eu tenha praticado pelo muito de bem que poderei fazer com teu auxílio constante. Medita na tranquilidade futura de Dona Madalena, que está definhando a olhos vistos. Será que nenhum dos meus argumentos te poderá convencer? E ele mostrando que tem ali muitos argumentos, porém ele não sabe o outro lado, porque ele acredita que ela só tem essas obrigações com a mãe e com o Rob, o irmão. Aí realmente ficaria mais fácil para ela tomar essa decisão se não tivesse também toda a família do pai dela ali do lado, que ninguém sabe a quem ela também está servindo. Tocada novamente pela doce humildade do querido postulante, Alcione chorava. Ele jamais poderia aquilatar a intensidade da angústia dela. Ela não poderia afastar-se de Paris sem lacerar a consciência. Jesus não a conduziria sem uma finalidade à casa paterna, onde era tratada como filha, não obstante o título de serva com que se apresentava. Em profundas reflexões, lobrigou no olhar da genitora sincero desejo de afastar-se de Paris para sempre. Adivinhava-lhe os pensamentos mais secretos. Longos instantes passaram em que se sentia atormentada por terríveis indecisões. Reportou-se às últimas palavras de Damiano, quando lhe recomendaram procurasse o socorro de Clenaghan nos transes mais difíceis. Firme, porém, no propósito de manter ilibada a consciência até o fim das lutas humanas, enxugou as lágrimas e reafirmou: não posso. Sei o que mamãe tem sofrido em tão longos anos de martírio físico e moral e espero que Deus nos estenda a mão para que suas dores sejam aliviadas. No entanto, agora não me é possível deixar Paris. A filha de Dom Inácio esboçou um gesto de resignação, respeitando, sem discutir, a decisão da filha. Não assim o pupilo de Damiano, que deixou transparecer no olhar uma profunda desconfiança. Ah, compreendo agora, disse desapontado. Não pode sair de Paris. Louco que fui, presumindo que a vida aqui seria a mesma de Ávila. As atrações parisienses modificam as criaturas. Notando-lhe a profunda tristeza, a jovem Villamil experimentou indefinível aflição para se declarar abertamente, revelar a natureza dos sagrados deveres que a escravizavam prisioneira. Mas a verdade dolorosa lhe morria no coração. Ferida nos mais nobres sentimentos, encontrou forças para murmurar. Não deves fazer semelhante juízo a meu respeito. Ou seja, ele apelou, baixou realmente ali e disse então que ela, insinuando que ela não queria aceitar a proposta dele, porque ela estava ali mesmo na vida em Paris, onde havia muitos prazeres mundanos. E aí nesse momento ela até vacilou pensando em contar a verdade, que aí quem sabe ele entenderia. Porém, seria, eu acredito que ela pesou ali que não seria totalmente benéfico se ela trouxesse, até porque a mãe dela não conhece também, e isso toca fundo, diz respeito muito fundo ali à vida da Madalena. Aí então ela só diz: não deves fazer semelhante juízo a meu respeito. E muito enleada sob o olhar indagador do rapaz, que a envolvia em atmosfera de humilhação, concluía: ouve, Carlos,
Quando houver cumprido meus deveres, quando minha consciência permitir que pense em mim, irei procurar-te onde estiveres. Guardaremos eu e mamãe toda a nossa gratidão e confiança em ti. Não importa hajas renunciado ao ministério sacerdotal, porque então, quando me sinta livre, poderemos iniciar nova e venturosa tarefa. Eu acredito que ela tenha dito isso, mas como forma de, quem sabe, fazer ele voltar à realidade, entender que não é isso que ele está pensando, até porque com a certeza que ela tem de que dessa vez ela não vai ser livre para estar concretizando uma união com ele. Eu acredito que ela vai se sentir livre, então, quando ela deixar essa existência, mas é só a minha forma de interpretar. Aí, então, ela traz isso para ver se consegue fazer com que ele volte, com que ele não tenha, pelo menos não tenha esse juízo, não faça esse juízo a respeito dela. Clênaga, entretanto, ouviu-a quase friamente, com o ciúme que lhe envenenava o coração. Conturbado pelas sugestões inferiores, cada afirmativa de Alcione agora lhe parecia diferente. Teve a impressão de que ela se deixara levar em Paris pelas promessas de algum homem criminoso e inconsciente. As palavras, quando eu me sinta livre, tocavam-lhe dolorosamente. Sentia-se estranho a tudo e não pôde murmurar senão evasivas ligeiras até o momento em que se despediu para voltar ao hotel. Alcione compreendeu o que se passava com ele, mas ainda que amargurada, chamou Luísa para os serviços de cada noite relativos ao tratamento de sua mãe e cumpriu rigorosamente o programa do lar. Madalena Villamil se envolvera num véu de tristeza silenciosa. Então, fazendo o possível por dissimular as amarguras íntimas, a jovem procurou desfazer o ambiente pesado, pedindo a Rob para tocar alguma coisa, enquanto lia a enferma certas páginas de sua predileção. Então, mesmo que a Alcione tenha tentado trazer o Carlos ali novamente à razão, depois que ele entendeu, começou a fazer um juízo diferente dela, entendendo que ela devia estar então ali sendo influenciada porque estivesse envolvida com algum homem, porque se envolveu ali na vida de luxúria, talvez, quem sabe ele quis dizer isso em Paris. Então ela não conseguiu que ele entendesse, até porque ela não pode revelar o segredo dela, e agora ele parte, então ele ouviu sem dar atenção e voltou para o hotel. Uma situação que dá até para a gente sentir o peso que ela deve ter ficado sentindo agora no coração, não é? E além do mais, ver agora a mãe que também não entende, não consegue entender porque é que ela quer continuar nesse sacrifício todo, trabalhando, se ela pode voltar com ele para Ávila e pode fazer dela tão feliz também no fim da vida dela, que é isso que ela deseja. E ainda assim ela encontra forças para dissimular as amarguras íntimas e até pede para o irmão tocar alguma coisa enquanto lê páginas de predileção da mãe. Então essa é a nossa Alcione, que prometeu que vinha para nos ensinar como, quando ela pediu ali a autorização, ela vinha para ensinar aquele núcleo dela, e especialmente o Carlos, o Pólocos, ensinar como escolher pelo amor, então, como dar renúncia, como renunciar, como entender que aqui é efêmero, é passageiro, e que nós somos seres eternos e que estamos apenas fazendo uma experiência humana, e que se nós estamos vivendo alguma coisa que não foi muito interessante, eu acredito que é exatamente porque nós temos livre-arbítrio e escolhemos no passado, enquanto a gente era criança aprendiz, como a Saint-Germain diz, mas agora, se a nossa consciência se expandiu, é prova de que não somos mais crianças aprendizes, somos consciências mestres, que alcançou plena estatura, e agora então a gente sabe que aqui é passageiro e que não é a gente não veio aqui sofrer porque Deus quer que a gente sofra, mas sim a gente veio apenas entender aquilo que a gente fez
para que a gente volte a brilhar. É exatamente como o que acontece com o diamante. O burilamento que ele tem que passar ali não deve ser nada agradável, mas é só desse jeito que ele brilha. Então, gente, eu espero que vocês venham comigo para que a gente continue, então, lendo esse quarto capítulo, que é Reencontro. Vamos ver como é que vai, quais vão ser as próximas reações do Carlos, como é que vai continuar ali a nossa Alcione com toda essa força. Eu tenho certeza, acredito piamente que ela não vai sucumbir, mas vamos ver como é que vai continuar. Eu te agradeço muito. Se você quiser entrar no meu canal e ver os outros livros que eu tenho lá, além dos livros do Chico, tem outros lá dele também. Se você quiser, estando lá, se inscrever no canal, muitíssimo obrigada. E se você quiser curtir, compartilhar e comentar esse vídeo também, eu fico muito agradecida. Até o próximo vídeo. Tchau!